para você ver, chegou o nosso ponto, né? Eu dou um conselho para meus irmãos que são cristocêntricos, que são homens de Deus verdadeiro, você que está me ouvindo. A Bíblia fala congregar, mas não perder a palavra do Senhor no teu coração. Cuidado que hoje está difícil congregar. Você pode ser influenciado a grandes erros. Eu não estou te incentivando a não deixar de congregar. Eu congrego, mas não faço parte do grupo de igreja, não faço parte de nada de igreja, graças a Deus. Congrego ali, tenho minha vida ali, eu ouço a palavra, se estiver errado eu confronto mesmo, você entendeu? Isso é o congregar. União com o irmão não é estar participando de irmão, não passando a mão na cabeça de pastor, não. Não é passando a mão na cabeça de diácono errado, que anda falando coisa errada, não. Congregar não é você participar de visão pastoral, não. Congregar significa você amar as coisas de Deus, a você ser cristocêntrico. Como que você vai congregar hoje numa igreja que só tem um louvor para homem? Como que você vai congregar onde o pastor te manipula e você tem que obedecer a ele? Obedecer visão bíblica dele? Não. A Bíblia não ensina isso. Eu li lá em Hebreus 13:16, que você tem que obedecer os vossos líderes. Você entendeu? Mas quando tem uma visão bíblica, uma visão cristocêntrica, é qualquer pessoa. Eles não explicam direito, eles não ensinam direito, tu entendeu? É como você vai obedecer um pastor que prega batismo, que você precisa que você precisa sustentar a igreja, que você tem que fazer esse pacto ligando batismo com dízimo. Não, jamais. Onde começa a manipulação no batismo, que você precisa obedecer o pastor, que você precisa obedecer as regras da igreja. Como que você vai viver disso? Isso aí é manipulação, isso é escravidão. A Bíblia manda a gente congregar, mas a gente quer rebater. Igual rebato, eu não sou desigrejado, eu congrego, mas rebato heresias dentro da igreja. Não vem pra cima não, meu irmão. Não vem pra cima não, tem que ter Bíblia. E eles não falam a verdade, mente para as pessoas. As pessoas são tão manipuladas que ficam com raiva da gente. Ela se levanta, sabe por quê? Porque não vai na Bíblia, ela vai na onda do pastor. São manipuladas, tem visão pastoral. Uma coisa que a Bíblia não ensina, visão pastoral. A Bíblia está falando homens verdadeiros, homens cheios do Espírito Santo, que são cristocêntricos. As pessoas não sabem nem o que é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo deve fazer, o que o Espírito Santo deve fazer. As pessoas não sabem. E está lá louvando dentro da igreja, louvor para Espírito Santo. Hoje nessas igrejas o ensinamento é esse, que o louvor deve ser para Cristo, apontado a Jesus, tudo deve ser apontado para Jesus. Como congregar nos lixos desse, onde começa o erro pela liderança da igreja? Como obedecer um pastor desse? Você não obedece, tem que ser desobediente, tem que ter obediência à palavra de Deus. Um pastor que liga batismo com dízimo, onde você vai obedecer um herege desse? Não vai obedecer, porque não tem. Isso não é cartilha de igreja, isso é cartilha mentirosa da igreja. A gente tem que assumir cartilha mentirosa da igreja, onde tem o ensinamento dessas igrejas presbiterianas, que você não pode falar contra as falsas doutrinas. Onde Jesus falou isso, você vai obedecer um herege desse? Você vai obedecer um pastor desse? Você vai obedecer uma doutrina de uma igreja dessa? Você não vai obedecer, meu irmão. Como que você não vai falar das falsas doutrinas? Como você não vai falar contra o espiritismo, contra a Umbanda, Quimbanda, contra todas essas seitas de demônio? Como você não vai se levantar? A igreja ensina que precisa falar, que não pode falar mal de igreja. Que conversa fiada é essa? Como que você vai obedecer uma liderança dessa? Não obedeça, que a Bíblia não ensina isso. Ou você obedece o homem, ou você obedece a Deus. Por que você não fala o que é um culto? Eles não falam o que é um culto a Deus. Não explica. Engana as pessoas. São manipuladas. Hoje o interesse é só de manipulação. A Bíblia fala, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É a gente se repreender essa galera. Se levantar, falar a verdade. Você entendeu? Eu congrego, faço parte. Você entendeu? Mas é uma guerra, meu irmão. É uma mentira em cima de mentira, engano sobre engano. Você entendeu? Coisas que antibíblicas. Não obedeça a pastor que anda pegando coisas antibíblicas. Não obedeça a líderes, a cartilha de igreja que anda botando coisas que não tem na Bíblia. Não obedeça. Coisas que não faz parte da Bíblia, não obedeça. A Bíblia ensina a obedecer os vossos líderes, mas quando são homens sinceros, homens cheios do Espírito Santo, homens que não tiram a verdade da Bíblia. Por quê não tira a verdade? Porque tem que ser cristocêntrico. Como é que você liga um batismo com o dízimo? Como é que você batiza criança? Como é que você apresenta criança no templo se a Bíblia não assina? Como é que você faz um culto para homens? Como é que você canta louvor para homem? Não obedeça, meu irmão. É lixo, é porcaria. Obedeça a palavra. Deus manda obedecer
homens de Deus, homens sinceros, homens cheios do Espírito Santo, não mercenários, não homens que não têm compromisso com a palavra, mas homens que têm compromisso com Jesus, homens que amam a palavra do Senhor, homens que pregam o evangelho verdadeiro. O único evangelho é o quê? Arrependimento, crê em Jesus. Esses são os homens que você deve obedecer. Campanha dentro de igreja, pode ser qualquer tipo de campanha, não existe, não é bíblico, então não deve ter, se não está na Bíblia, não tem na Bíblia, então não bote na Bíblia que o livro de regra, fé e prática é a Bíblia, não coloque, a metade é a Bíblia, a metade é o homem, fala assim, vamos ser sinceros, vai lá, meu irmão, obedeça a diaconisa, presbítera, bispa, obedeça lá, pastora que não tem na Bíblia, obedeça, para onde vocês vão, obedeça, tem que ler a Bíblia, tem que aprender, meu irmão, vai lá ter visão de pastor, visão pastoral, vai tendo visão pastoral, a Bíblia fala visão bíblica, não é visão de pastor. A Bíblia nunca ensinou visão de pastor, visão bíblica. Obedecer a Bíblia fala, obedecer a minha palavra. Feliz o homem que teme ao Senhor, que obedece à palavra do Senhor, não é a homem, obedece à palavra de Deus. As pessoas precisam entender. As pessoas saem obedecendo, sendo manipuladas por pastor. Para com isso, meu irmão, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a obedecer vossos líderes, mas de acordo com a palavra, de acordo com que ele está na Bíblia.